Você é o povo de Deus. Não é arrogante, mas é o povo de Deus. Que tem uma promessa, na verdade tem várias promessas, mas a maior promessa de todas, ou a maior promessa na sua vida, não se cumprirá aqui na terra. A maior promessa da igreja se cumprirá no retorno, na volta para o propósito eterno de Deus. Essa é a maior promessa. Todas as promessas que você conquistar e receber aqui na terra, simplesmente vai fazer parte de um propósito. Mas o maior propósito é como o noiva está pronto ou pronta para esse encontro com o Senhor Jesus. E é claro que todos nós estamos em um processo. A igreja está em um processo de preparação. Fala assim, a igreja, que sou eu, está num processo de ser preparado para esse grande encontro. Quanto tempo a noiva se prepara para o casamento? Você lembra disso, não? Quem casou e quem está nessa expectativa e fala assim, Jesus, espera mais uns 3, 4 anos para mim pelo menos casar, né? Aí depois que você casa, você fala assim, Jesus, Maranata, Maranata, Jesus, Maranata, Jesus. Aí você chega no céu, você e a tua esposa, aí ela chega e fala, meu amor. Aí você fala, aqui não. Aqui nós somos irmãos, filhos de Cristo Jesus. Amém? Estou brincando, porque senão eu vou apanhar em casa depois. Mas é bênção ser casado, é ou não é? É bênção ou não é? É bênção ou não é? Agora imagina você sendo a noiva de Cristo. Como é que Cristo vai te tratar? Eu sou falho e às vezes dou bola fora com a minha esposa, né? Mas imagina Cristo tratando da noiva dele. Vai ser maravilhoso, não vai ser? Aleluia. Então que essa expectativa esteja no nosso coração. Tá? A casa está pronta e a chave está na mão de Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração umas 2 semanas atrás, e eu intitulei essa palavra da seguinte maneira: Vivendo a Graça com Responsabilidade. Fala, vivendo a graça com responsabilidade. A graça não é só para ser recebida. Esse é o presente de Deus. Mas uma vez que você recebe a graça, você precisa aprender a viver a graça de Cristo Jesus. E como é que nós vivemos isso? Com uma responsabilidade. A obra de Cristo, ela é perfeita e ela já está completa. A graça é um presente que Deus nos deu. Não tem nada a não ser a fé que ativa isso para as nossas vidas. Mas depois que eu recebo a graça, depois que a graça de Cristo me alcançou, perdoou os meus pecados, limpou-me da culpa, eu faço parte da família de Deus. A partir desse momento, a graça que me salva precisa começar um processo de transformar a minha vida. Então a graça que me salva é a mesma graça que me transforma. Então o Evangelho é um processo de transformação. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. Nós não devemos seguir fazendo as coisas que nós fazíamos antes de Cristo. Aquilo que está errado, aquilo que não agrada o coração de Deus. Por isso que o Evangelho, ele é um divisor de águas. Ele separa o velho do novo e cria uma nova vida. Basicamente, as cartas de Paulo, elas eram baseadas em cima dessa estrutura. Ele apresentava a condição do homem, o homem estava como? Mal. Carlinhos falou que o homem estava mal. Como o seu time de futebol, talvez, nesse campeonato brasileiro. Mal. E você olha e fala assim, nem contratando acho que resolve esse negócio. Né? Então o homem estava mal
e morto. Fala morto. Nos seus delitos e pecados. Essa era a minha condição e essa era a sua condição. Era. Por isso que após apresentar a condição do homem, o apóstolo Paulo apresenta a solução para essa condição, que é a cruz de Cristo. Sem a cruz, sem reconhecer o escândalo da cruz. Para os judeus aquilo ali era um escândalo. Um rei morrer crucificado era um escândalo. Mas o apóstolo Paulo fala, aquilo que é o escândalo para vocês, para mim significa ressurreição e salvação. Então é a condição, a cruz que salva e a nova vida em Cristo Jesus. Basicamente era isso que o apóstolo Paulo, a estrutura das cartas era em cima desse processo. E na sequência ele apresentava como viver essa nova vida. Então você entende como funciona? Antes morto nos meus delitos e pecados. O morto tem vida? O morto tem algum sentimento? O morto tem alguma influência sobre alguma coisa? Não, o morto ele está paralisado em uma condição. E essa era a nossa condição. Cristo vem e estabelece a graça para nos restaurar. Quando Cristo ressuscitou, juntamente com Ele, nós ressuscitamos também, através do seu sacrifício. Como? Através da fé. Eu só preciso crer que o presente foi entregue e eu preciso recebê-lo. Não é necessário mais sacrifício. O sacrifício está pronto. O sacrifício foi suficiente e será suficiente eternamente. O sacrifício da cruz está pronto. Agora que eu recebo o sacrifício da cruz, eu preciso passar por um novo nascimento. E esse novo nascimento não é regenerando as obras da carne, é nascendo do Espírito Santo. Por isso que a carne, as obras do passado, elas não podem mais fazer parte do presente. Presta atenção. E se está fazendo parte do presente, Deus quer fazer uma obra maior. Porque a obra de Cristo ela é completa. E a partir disso é que nós precisamos, a partir dessa ótica, que nós precisamos entender o Evangelho. O Evangelho não vai melhorar você. Moralmente eu tenho um bom ensino moral. Se a moral salvasse, Cristo não precisaria morrer na cruz. A moral não salva. O que salva é olhar para Cristo, porque Ele é a verdade que salva. E em cima dessa moral, que de certa forma tem boas coisas, é necessário entender que existe uma nova cultura. E essa nova cultura, ela é uma cultura de reino, onde Cristo passa a reinar a minha vida, onde Cristo passa a reinar quem é casado, o casamento, onde Cristo passa a reinar a igreja. A cultura de reino é uma cultura de governo, onde eu me submeto ao governo de Cristo Jesus. Tá certo? Então, nós precisamos viver a graça com responsabilidade. Fala, eu vou aprender a viver a graça com responsabilidade. Efésios 2:5. E estando nós como? Aonde? Em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. A graça é o fundamento do Evangelho. O presente de Deus em Cristo que nos tirou da morte e nos deu vida eterna. Presta atenção, todos nós temos vida. E todos nós iremos passar uma eternidade. O desespero de quem morre, se não tem um entendimento da palavra, se não tem um entendimento eterno, é que a vida termina em 70, 80, não sei. E se morre cedo, o desespero é ainda maior. Então, nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e iremos, através da morte ou da vinda de Cristo Jesus, acionar uma eternidade nas nossas vidas. A eternidade da vida, quem tem a chave da porta é Cristo Jesus.
Aqueles que não recebem o sacrifício de Cristo Jesus permanecem debaixo da ira de Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho para apaziguar a ira do pecado. Deus ama as pessoas, mas Deus é justo, Ele não tem pacto nenhum com o pecado. Nós precisamos entender isso. Falhamos por acidente, porque somos falhos, mas não vivemos na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado permanece debaixo da ira de Deus. É necessário se arrepender e receber o sacrifício da cruz. E Deus nos recebe. Venha como você está. Deus te recebe como você está. Mas na caminhada com Cristo, os processos vão mudando. Não é assim? É assim que funciona. Esse dom, ele é ativado através da fé, que se revela através do amor e do cuidado. Em Cristo fomos salvos e unidos ao seu corpo, a igreja, onde aprendemos a praticar o cuidado mútuo e a dedicação pessoal. Assim o corpo de Cristo cresce, permanece saudável e suprido. Nós temos uma leitura bíblica que está lá no livro de Gálatas, a partir do verso 1, capítulo 6, verso 1. Vocês podem me acompanhar na leitura, por favor? Vamos ler? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E agora, a aplicação desse verso. Quem semeia para a sua própria carne, o que colhe? Da carne colherá o quê? Corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, entregar esse momento onde o Senhor, que é o verbo da vida, a palavra revelada, a palavra que ensina, instrui, edifica, constrói, dá direção, faz coisas novas, que essa palavra seja liberada sobre nós, que toda mente agora possa ser levada cativa ao conhecimento de Cristo Jesus, que o Senhor possa renovar a nossa mente, construir novos princípios e nos ensinar como devemos andar essa graça tão maravilhosa, mas entendendo que existe uma responsabilidade própria. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Uma ilustração. Um jovem, andando pela caminhada da vida, caiu num buraco. Chegou um religioso e viu ele no buraco e falou assim: você caiu porque não prestou atenção. Um moralista chegou e disse: isso é resultado das suas más escolhas. Um legalista disse: eu me orgulho por não viver assim. Um passivo disse: não vou me envolver com isso. Mas um homem compassivo desceu, estendeu a mão e o ajudou a sair. Moral da história: na jornada da vida, sempre encontraremos alguém caído em um buraco. Não tente querer entender o porquê que ele caiu naquele buraco. A graça nos move a estender a mão para ajudar, enquanto o legalismo apenas aponta o dedo e procura uma justificativa. Ele está aí por isso. Um dia eu caí no buraco chamado pecado.
E Jesus enviou o filho dele. Ele sabia da minha condição, não sabia? Ele pediu alguma explicação? Ele simplesmente me tirou e tem me restaurado, para que hoje, restaurado, eu possa estender a mão para o próximo que na caminhada é possível ter caído em uma situação. O homem é falho. Possivelmente nós iremos errar na caminhada. E a primeira aplicação a respeito dessa palavra que nós estamos conversando nessa manhã é preciso restaurar com mansidão. Gálatas 6:1. Irmãos, o apóstolo Paulo estava escrevendo para quem? Quem é irmão? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, irmão. Ou se for uma irmã, fala, irmã. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja tentado. A vida cristã não consiste em expor falhas, mas em restaurar vidas. Essa restauração deve ser feita com brandura, lembrando que a brandura não significa censura. Nós não temos padrão para censurar e nem julgar ninguém. Lembra? Aí se fala assim, tá bom, então não se fala mais nada. Não, existe uma diferença entre julgar e exortar. A igreja foi chamada para exortar pelo princípio da palavra. Quando você exorta pelo princípio da palavra, você de certa forma está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porém, quando você julga pela tua carne, você não tem padrão, porque a tua justiça, ela é como quem não estende a mão hoje para um necessitado, possivelmente amanhã se tornará um necessitado e vai precisar de ajuda. Isso é a igreja. O apóstolo Paulo faz toda uma construção. A igreja de Gálatas começou, na verdade, eles se perderam nesse processo, começaram a misturar doutrinas, e ele fala que a cruz é suficiente, Cristo nos libertou, a lei funcionava como um guia, como um tutor, para conduzir o povo até Cristo. Quando Cristo chegou, a liberdade foi estabelecida. Em Cristo nós somos chamados para a liberdade. E quando ele faz toda essa construção, o último capítulo, ele escreve para a igreja como a igreja deve se comportar. O que faz a igreja ser atraente aos olhos do mundo. Se nós nos tratarmos com dureza, com falta de paciência, com legalismo, com justiça própria, as pessoas vão perceber, porque ali fora é do mesmo jeito. Agora, se existe verdade, a gente não encobre pecado. O pecado precisa ser tratado para o ser humano ser libertado. Mas é com amor. O meu pecado foi tratado com amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam. Então é isso que nós precisamos entender. Quem estende a mão para ajudar precisa reconhecer que não é superior a ninguém e vigiar o coração para não cair no orgulho, porque normalmente quando você vai oferecer ajuda, você se parece um pouco na prateleira de cima, não é assim? Eu costumo dizer que a igreja é um falho estendendo a mão para o outro falho. Cristo é que nos completa, que nos capacita para viver dessa maneira. O orgulho nos engana, fazendo-nos pensar que somos autossuficientes e que nossas conquistas ou práticas espirituais ou religiosas bastam para nos manter de pé. Orar é muito bom, conhecer a palavra é muito bom e a gente vai falar sobre isso. Mas o que te mantém de pé é você confiar plenamente na graça de Cristo Jesus. Para que eu não caia no engano do orgulho. O que é o orgulho? O orgulho tem a raiz do legalismo. Eu faço, eu tenho orgulho e por isso eu estou firme.
Não, não são as tuas práticas que te mantêm de pé, somente. Elas são necessárias, mas o que me mantém de pé diante do Senhor é a graça de Jesus, é olhar para Ele todos os dias e falar que eu estou de pé, porque a graça dEle é que me sustenta, é a graça que perdoa os meus pecados, é a graça que me impulsiona a perdoar o meu próximo. Então, esse coração precisa entrar em nós. A Bíblia fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, se orgulhou e teve uma queda enorme, é possível acontecer isso conosco? É possível ou não é? É possível. Quando Natã vai exortar Davi, como que Natã exorta Davi? Primeiro, com honra. Ele estava diante de um rei. Segundo, com a verdade. Não existe exortação sem verdade. Terceiro, com graça. Porque essa graça restaura. Davi, com a própria boca, ele declarou a sua própria sentença. Porque era um rei falando que aquela pessoa que fez aquilo ali deveria morrer. Mas quando Natã fala assim, imagina o papel desse profeta. O papel de profeta é bom? É fácil? É fácil liderar? É fácil, gente? Não é fácil. Porque na hora de Natã falar, meu rei, ele não era baiano, mas ele falou, meu rei, esse homem é você. E aí o que Davi faz? Davi desce do trono. Porque isso tudo aconteceu com Davi sentado no trono. Davi desce do trono e deixa o trono ser ocupado por outro, que é o único digno de ocupar esse trono. Se prostra e se arrepende. Aquele que ocupou o trono rapidamente falou assim, porque você se arrependeu, Davi, o teu pecado foi perdoado. A consequência ele sofreu. E é isso que nós precisamos entender. Isso nos lembra que nenhum homem está livre ou imune de falhar. Você que ajuda hoje, pode ser o próximo que vai precisar de ajuda. E como você quer ser ajudado? Quando alguém te ajuda, como é que você quer ser ajudado? Existe ajuda que é feito de qualquer jeito, não é? Estou te ajudando, recebe o que eu estou te dando, não é assim? Até rimou. Estou te ajudando, recebe o que eu estou te dando. Mas quando você é ajudado com amor, com alguém que chega do teu lado e fala assim, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso facilitar esse processo? Então, assim como você quer ser ajudado, ajude ao próximo. Assim como você quer ser tratado, trate o teu próximo. Porque essa é uma lei de semear e colher. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não. A única forma de permanecer em pé diante de Deus é depender inteiramente da sua graça. É Ele que te coloca de pé. Foi Ele que te colocou de pé. E é Ele que te mantém de pé, se você olhar para Ele. Quem está firme, permanece firme por causa da graça. Quem caiu, precisa dela para ser restaurado. De um modo ou de outro, somos totalmente dependentes da graça de Jesus. E só ela é suficiente. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, a resposta de Jesus para Paulo. Paulo orou 3 vezes pedindo para que ele removesse uma situação na vida de Paulo. Na 3ª vez, Jesus responde. Olha o que Jesus responde. A minha graça o quê? A minha graça te é
O que é suficiente? It's enough. É suficiente, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa onde? Então, naquele momento que Paulo estava sofrendo aos seus olhos, o que estava acontecendo no seu interior? A fraqueza de Paulo estava fazendo ele se tornar forte. E nós não gostamos de mostrar fraqueza, gostamos? De apresentar debilidade? Porque nós ouvimos que nós somos fortes, conquistadores, desbravadores, nós iremos alcançar todas as coisas, são possíveis. Só é possível aquilo que Cristo permitir você conquistar, meu irmão. Ele tudo pode, mas nem tudo que Ele pode, Ele vai te dar. E é na fraqueza, é no momento que eu falo assim, de Jesus, está doendo, e Jesus fala assim, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho amor, eu tenho força para revelar nesse momento, filho. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo entende e fala assim, por isso, de muito boa vontade me gloriarei no quê? Nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Deus repouse sobre mim. Deus não concedeu ao pedido de Paulo, mas deixou claro que a graça de Jesus era suficiente para levar Paulo, carregar Paulo, empurrar Paulo e mover Paulo para o propósito que ele tinha sobre a vida dele. Você muitas vezes não vai ter a resposta de oração, mas eu quero que você entenda, eu preciso entender isso, a graça de Jesus já está sobre as nossas vidas, nos capacitando para seguir em frente. Reconhecer nossa limitação não é fraqueza espiritual. Se tem alguma coisa que eu admiro em uma pessoa, é alguém que fala assim, olha a minha nudez, olha a minha fraqueza, eu pequei. Isso é fraqueza espiritual? É fraqueza espiritual ou não é? Aparentemente sim. Reconhecer nossa limitação não é fraqueza espiritual, mas consciência total da dependência de Cristo. Davi teve a oportunidade de reconhecer a sua fraqueza, a sua falha. Cara, ele andava com Natan para cima e para baixo. Mas ele tentou encobrir, até que Deus revelou. Porque o homem deseja encobrir, Deus sempre vai querer revelar. Por quê? Não é para te expor, é porque a restauração está na revelação daquilo que está escondido. A luz, quando chega, ela dissipa as trevas. E se começa um novo processo no coração da pessoa. Segundo lugar, é necessário ser solidário. Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. A igreja não é feita de pessoas que caminham sozinhas, mas de irmãos solidários que se apoiam mutuamente na jornada. Essa caixa aqui, possivelmente uma pessoa para carregar ela vai ter muita dificuldade, não vai? Se eu chamar o Rogério, se eu chamar o Alan, que é bombadinho, para carregar essa caixa sozinho, vai conseguir carregar? Talvez vai conseguir levantar, mas ele vai conseguir viver carregando essa caixa para cima e para baixo? Vai? Não vai. Porque ele vai precisar de quê? De ajuda. Sabe por que nós cansamos? Sabe por que nós desistimos? Sabe por que nós falamos que não dá certo? Porque eu quero pegar a caixa e sozinho carregar ela. Eu vou cansar. Você vai cansar, gente boa. Tem coisas que você precisa distribuir a carga. A vida está quando você distribui a carga, quando você chama alguém para ajudar, quando você chama alguém para poder influenciar e mover o que está acontecendo.
Você precisa de amigos. Você precisa de irmãos. Você precisa de pessoas íntegras. Você precisa de pessoas que vão olhar para a ferida e não vão desmaiar. O maduro olha para a ferida e fala assim, tem remédio para isso. O imaturo olha para a ferida e fala assim, rapaz, está pior do que eu. A lei de Cristo é a lei do amor. Por que eu ajudo? Porque a pessoa merece? Porque existe uma lei. Qual que é a lei? Eu sirvo porque eu amo. Quando esse combustível do amor acaba, normalmente, ou nós nos tornamos legalistas, moralistas, juízes, you name it. Porque o amor tudo sofre, tudo crê. O amor é paciente. Ele não se vangloria, não tem glória própria. Porque esse é o amor de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando àquela igreja. Essa palavra cargas, no grego é baros. É um peso que sozinho eu não consigo carregar. Se você seguir carregando alguma coisa que está acima da tua capacidade, isso vai te exaurir. Não faça mais isso. Chame ajuda, busque ajuda, para que as pessoas possam estender a mão para você. Às vezes as pessoas não recebem ajuda, sabe por quê? Porque não pedem. Quem ajuda hoje? Você tem uma frase aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Leia, por favor. Quem ajuda hoje? Amanhã é? E esse ciclo dá volta. Por isso que quando você for ajudar, ajude com brandura. Se tem que tratar alguma coisa pela verdade, trata pela verdade, mas com amor. Hoje a verdade não veio, né? Só tem o amor, que é a Celinha. Na sexta-feira, eu fiz uma ilustração aqui. A Leia representando a verdade e a Celinha representando o amor. É necessário aplicar a verdade? Sem ela não tem crescimento. É ela que liberta. Mas uma verdade sem amor ajuda? Não ajuda. E só amor, carisma puro assim. A pessoa exale carisma. É um negócio assim, é amor puro. Mas na hora de exortar e falar, tá errado, não é assim que Jesus faz. Adianta? Dá para operar sem Dá, Irã, operar sem anestesia? Não precisa falar, meu irmão, eu já entendi a revelação. E adianta aplicar uma anestesia e não retirar a doença? Então, a verdade, o apóstolo Paulo fala que a verdade precisa crescer com o amor. Se você tem o conhecimento da palavra, eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas essa verdade precisa crescer com o amor. Os dois andam paralelos. Os dois andam paralelos, juntos. Atos 2:44. Todos os que criam estavam como? Como? E tinham tudo. O compromisso da vida cristã é ter uma fé em comum, uma fé que te faça crescer. Ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de socorrer o necessitado. Afinal, o amor sem reconhecer, afinal, o amor se reconhece no que falamos, mas é confirmado no que fazemos. Então, eu falo uma coisa, mas o que eu falo tem que estar atrelado com uma atitude coerente com aquilo que eu falo. Você entende isso, não? Então, o amor é muito mais aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. E isso é ser solidário, é você poder estender a mão. A igreja é um lugar onde tem muitas necessidades. E o envolvimento, e entender que é necessário eu me envolver nas situações, porque eu sou um corpo. Imagina uma pessoa
tentando carregar essa caixa só com uma mão. E a outra mão fala assim: eu não me envolvo com você. Você é autossuficiente. Se é corpo, o que vai acontecer? Uma mão vai ajudar a outra a se envolver nessa carga que precisa ser carregada. Terceiro lugar, eu preciso autoavaliação constante. Depois de restaurar com amor, com compaixão, de entender que eu preciso ser solidário, eu constantemente preciso fazer uma autoavaliação da minha própria vida. Gálatas 6,4: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. A autoavaliação deve ser um hábito em nossa vida. Quando se vai para frente do espelho, o que se fica admirando? Quem você fica admirando? Quem que revela para você que tem que botar cabelo, tem que botar isso, aquilo, aquele outro, comprar produto para isso, para aquele outro, nada contra. Nada contra isso, mas o espelho revela porque você está se auto-analisando. O espelho revela a ruga, o espelho revela isso, aquele outro. Então é necessário que eu faça, é muito maduro eu fazer uma autoanálise da minha vida. Ontem a minha esposa estava fazendo um tratamento no rosto e ela falou: tira para mim aquele negócio que mulher faz e coloca, fica igual espelho no rosto, sabe? É um mask, o quê? É uma máscara. Aí ela falou: amor, se tira? Eu falei: tiro. Comecei a tirar, na metade eu falei: amor, não dou conta desse negócio. Aí eu falei assim: poxa vida, eu preciso dar um jeito no meu rosto, né? Aí a minha esposa, sendo a minha esposa, ela falou: amor, não adianta eu comprar o creme se você não usa. Aí, sendo homem, eu tentei desconversar um negócio, né? Aí depois eu fui lá pro espelho e falei assim: continua aí, né, ruguinha? E o creme estava onde? Então, se você fizer uma autoavaliação e ver a ruga, passa o creme. Porque vai ajudar. Não vai resolver. Porque eu quero falar... eu quero falar uma coisa para você. A lei da gravidade chegou. A lei da gravidade chegou. Chegou, ela está aí. Glória a Deus que esse corpinho vai ser restaurado. Nós vamos receber um novo corpo, né? Igual ao de Cristo Jesus, eterno. Glória a Deus. Mas é necessário fazer uma autoavaliação. Ela funciona como um diagnóstico que aponta o que deve ser mudado. Ok, o que eu preciso mudar? Eu entendi que eu preciso fazer algo, mas o que eu preciso mudar? Isso gera um impacto direto nos relacionamentos. Quando você muda, irmão, quando você muda algo, quando você muda algo na tua aparência, as pessoas, o que acontece? Notam. Os corajosos falam, os outros comentam. Mas ninguém deixa de perceber. Quando você muda o cabelo, quando você faz isso, faz aquilo, quando você muda a tua aparência, as pessoas percebem. Quando você se torna uma pessoa melhor, quando você, depois de fazer um diagnóstico, você percebe e permite que algo seja mudado na sua vida, as pessoas também vão perceber. Isso gera um impacto direto nos relacionamentos, pois pessoas conscientes e humildes se tornam mais saudáveis para a vida em comunidade. Por isso, a autoanálise não é cobrança. Ah, vão me cobrar. Vou olhar no espelho e falar... Não é para cobrar. É para você entender que algo precisa mudar. Mas é uma oportunidade para você amadurecer. Crescer requer coragem para olhar para si mesmo. Você quer crescer? Você quer crescer? Eu quero crescer. Eu preciso olhar para mim mesmo e preciso permitir que as pessoas olhem para mim. E com amor eu possa receber esse grande investimento de fazer a pessoa crescer. 1 Coríntios 11, 28. Que cada um examine a si. Como deve ser a autoanálise? Como? Eu devo
me auto-examinar. Porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Com amor, Ele vai falar para você o que precisa ser mudado. E assim coma e beba o pão do cálice. Aqui na igreja de Coríntios, as pessoas não estavam participando da comunhão porque estavam com algumas situações para resolver. E o apóstolo Paulo fala, isso não é para separar. Isso, a autoanálise não é para te paralisar. A autoanálise é para te fazer crescer e você continuar fazendo parte da comunhão. Porque é na comunhão que eu cresço. É na comunhão que eu desenvolvo a vida comum da igreja. Ela não existe para condenar ou afastar do corpo, mas para nos conduzir ao entendimento que na comunhão encontramos restauração, provisão e plenitude. É na comunhão. Eu faço uma autoanálise e eu não deixo de fazer parte do corpo, porque eu tenho uma dificuldade aqui e acolá. Todos nós, se fosse assim, a igreja estaria vazia. Se quem tem dificuldade se afasta do corpo, quem vai vir para cá? Jesus vai ter que fazer um culto para ele. A igreja é um lugar de pessoas que têm dificuldades, pessoas falhas, pessoas que reconhecem as suas falhas e buscam ajuda para poder melhorar. É assim ou não é, gente boa? Sim. Quarto lugar, fardo, minha responsabilidade. Carga, eu busco ajuda. Certo? É pesado demais para mim. Mas o fardo, ela é minha responsabilidade. Se eu não consigo distribuir e entender isso de maneira correta, aquilo que é minha responsabilidade, se eu não cumpro o que é minha responsabilidade, o que vai acontecer? Confusão. É ou não é? Confusão. Tem coisas que é minha responsabilidade. Então o apóstolo Paulo fala assim, tem coisas que vocês vão precisar de ajuda. Busquem ajuda. Porém, tem outras coisas que é responsabilidade de cada um. Gálatas 6,5. Porque cada um levará o seu próprio... Cada um deve levar o seu próprio fardo. Reconheço que preciso dos irmãos. Fato. Mas minha vida com Deus é intransferível. Ela é minha missão. Ela é minha missão, minha escolha, minha responsabilidade. Tem coisas que se o Marciano não fizer, eu vou gerar problema para mim e para as pessoas que estão em minha volta. De maneira prática, tem lutas que você não consegue seguir em frente sozinho, você vai precisar pedir ajuda para os irmãos. Mas se você não entender que você é um indivíduo e tem que crescer como pessoa, como ser espiritual, e o crescimento é fruto de o amadurecimento é fruto de o quê? Processo. Você planta uma coisa aqui e amanhã já nasce grande? Não. Você planta e passa pelas estações até se tornar um resultado. Então a vida cristã não é diferente. Eu nasci de novo pela graça, glória a Deus. Agora eu não preciso fazer nada. Quem falou isso para você? É agora que você precisa fazer diferente. É agora que você precisa colocar novas práticas. É agora que você não tem como seguir vivendo da mesma maneira que você estava vivendo se você encontrou Cristo Jesus. Me desculpe, querido. Cristo, Ele é alguém que vai fazer você com amor viver uma vida diferente. E entender isso é minha responsabilidade. Se a igreja não entende que ela é formada de indivíduos, que cada um tem a sua própria responsabilidade, nós não conseguiremos amadurecer. Iremos ficar tratando de problemas, quando na verdade a pessoa que entende a graça, ela vai passar por um processo de crescimento. E essa pessoa que cresce, ao invés de paralisia, ela ajuda no corpo de Cristo Jesus. Como que eu cresço? Leitura bíblica, ensino da palavra, vida de oração, vida de jejum, vida de comunhão com os irmãos. Rapaz, pensa num crescimento sadio, é comunhão. É onde nós nos
juntamos para aprender juntos. Comunhão é quando nós nos juntamos para crescer juntos. João 15:5. Eu sou o quê? A videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A graça não substitui nossa responsabilidade, ela nos capacita para vivê-la. Você entende isso, não? A graça me salvou, mas tem coisas que a graça não vai fazer por mim. Ela vai me capacitar a viver a vida cristã. E por último lugar, perseverar na prática do bem. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque no tempo certo faremos o quê? A colheita. Se não desanimarmos, o mundo está cheio de desistentes. Gente que começa hoje e para amanhã. Mas os céus é povoado por pessoas que perseveram no exercício do bem. É normal nos cansarmos na caminhada. É normal você se cansar. Mas não é sábio desistirmos de seguir caminhando na verdade. Quem faz o bem, independente do momento, e espera com paciência pelo tempo perfeito de Deus, que é o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é onde tudo está pronto. No Kairos de Deus, a igreja já foi arrebatada. No Kairos de Deus, você já tem um corpo glorificado. No Kairos de Deus, você está vivendo já eternamente. Já está pronto. O Kairos é o tempo de Deus. Kairos é o tempo onde Deus age. Cronos é onde as coisas acontecem na minha vida. O problema é que eu quero cronometrar o Kairos de Deus. Não é assim que funciona. Há tempo para todas as coisas debaixo. E o cronômetro que tem para esse processo acontecer está em quem? Está na mão de Deus. Então, no Kairos de Deus, tudo está pronto. Quando você ajuda uma pessoa uma vez, você ajuda a pessoa 2 vezes, ajuda 3 vezes. Se não for fardo, se a pessoa não assumir a sua responsabilidade, vai chegar um momento que você tem que falar para ela: você está desse jeito porque você não está assumindo a tua responsabilidade. E eu não posso fazer mais nada por você, a não ser que você se posicione. Isso é um fato. Mas se você percebe que a pessoa está carregando uma carga que é acima da capacidade dela, ajude 1, 2, 3, 4, 5 vezes até a pessoa sair desse processo. O problema é que nós invertemos as bolas. Nós ajudamos aqueles que não assumem uma responsabilidade e seguimos insistindo sem ter um posicionamento. Sem posicionamento, querido, não tem evangelho. Não tem mudança. Eu preciso me posicionar com muito amor. Eu preciso permitir Cristo trabalhar na minha vida. Porque essa é minha responsabilidade. Eu não posso transferir para minha esposa aquilo que é minha responsabilidade. Eu não posso transferir para você aquilo que é minha responsabilidade. Se eu estou frio espiritualmente, eu não posso transferir isso para a igreja. Eu preciso entender que existe um caminho para isso. Eu preciso estar conectado. Você quer pegar fogo? Você quer estar com o coração fervendo? Conecte-se em Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. Todo dia você vai receber seiva nova de Cristo. E um povo e um ramo que está conectado em Cristo Jesus e recebe seiva nova, também dá seiva nova, também frutifica, também avança, porque é Cristo que faz essas coisas nas nossas vidas. Sem isso, nós não é um culto, não é um encontro de pequeno grupo que vai mudar a sua vida. Isso é bom para aqueles que entendem a comunhão e todo esse processo, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Você está protelando alguma decisão? O reino é para pessoas valentes, para pessoas que estão aptas para largar para trás tudo aquilo que muitas vezes nós achamos importante para nós. O reino é um chamado para renunciar às coisas terrenas para receber as coisas eternas. E parece perda renunciar a algumas coisas que são passageiras. Não, isso não é perda, isso é ganho eterno.
Você ser uma pessoa melhor é um ganho ou não é? Você, a esposa, tratar melhor o marido, ensinar as crianças, os filhos, no caminho que ele deve andar. Pai e mãe, em nome de Jesus, o seu filho é sua responsabilidade, a sua filha é sua responsabilidade. Nós estamos aqui para ajudar, mas não transfira essa responsabilidade para a igreja. Essa é sua responsabilidade. Esse menino andar nos caminhos do Senhor, ser ensinado pela palavra de Deus, é responsabilidade de pai e mãe. O pai, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria. Então busque a igreja, que a igreja vai estender a mão para você, vai caminhar com você para que você possa receber o entendimento necessário para você educar. Primeiro você se educa e depois você educa o seu filho. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando àquela igreja, a viver como igreja, a gerar um impacto naquela cidade como igreja. Na vida, podemos escolher a semente, mas a colheita será correspondente. Você tem as sementes na tua frente, você pode escolher aquela que você vai semear. Mas a colheita vai ser proporcional à semente. Gálatas 6,7, não se engane. De Deus o quê? Não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Conclusão: a graça não substitui a responsabilidade, mas nos capacita a vivê-la. Ela é para todos, porque o amor de Deus é inclusivo. O amor de Deus nos abraça, o amor de Deus nos chama para perto, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é para todos, não é para algumas pessoas VIP. O amor de Deus é para todos. Deus amou o mundo inteiro e eu faço parte desse amor. Eu recebo esse amor no meu coração. Contudo, zelar por aqueles que estão próximos é requisito e é necessário para a igreja. Eu não creio que a gente vai conseguir cuidar muito dos de fora. A mão não vai alcançar muito aqueles que estão do lado de fora, se primeiro nós não aprendermos a cuidar aqueles que estão próximos de nós. E outra coisa, além da igreja querer cuidar, é necessário que a ovelha também deseje ser cuidada, porque é um papel mútuo. Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade. O que está do lado da palavra oportunidade aí no seu boletim? Qual é a palavra que está aí? E o que é kairos? Vamos aprender? É o tempo oportuno de Deus. Fala kairos, é o tempo que Deus age. Então, aqui está falando que, por isso, enquanto tivermos kairos, o tempo oportuno. Quando é o tempo oportuno? A todo momento é um tempo oportuno. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Gálatas que praticar o bem é sempre a vontade de Deus. Devo fazer o bem? Você não precisa perguntar isso. Você tem a essência de Deus? Você tem o coração de Deus? Fazer o bem não é uma pergunta que eu faço, é uma prática que eu executo. E eu não escolho, eu não sou seletivo. Eu faço bem a quem? A todos que eu puder fazer o bem, dando atenção especial àqueles que fazem parte da família da fé. A igreja é uma comunidade com muitas necessidades, por isso servir a Deus também é servir aos que estão ao nosso lado. Enquanto eu cuido desses que estão ao nosso lado, o que está ao meu lado, essa pessoa restaurada. Eu costumo dizer que a igreja é uma maca, é um lugar onde tem muitas macas, não é assim? Onde aquele que é curado, aquele paralítico, não sei se você já se perguntou a respeito disso, aquele paralítico que foi curado e Jesus fala assim, pega essa maca e leva para casa. O que aconteceu com aquela maca? Será que ele emprestou aquela maca para um outro paralítico e fala assim, deita aqui, mas eu sei que tem cura? Então, quando um enfermo levanta da maca, é porque foi restaurado. Agora chega outro para deitar na maca, e esse que foi restaurado tem que fazer o quê?
restaurar esse. Isso é graça. O que você recebeu, você dá de graça, para que a igreja de maneira saudável cresça. Pela justa cooperação de cada parte, ela é edificada na verdade e no amor de Jesus. Você não precisa esperar o seu líder pedir para você ir visitar uma pessoa que está no hospital. Você não precisa pedir ao líder para você visitar o seu vizinho. Você recebeu de graça. E o que você deve fazer? Dar de graça aquilo que você recebeu. Isso é viver graça com responsabilidade. Nessa geração, nós temos a responsabilidade de apresentar o amor de Deus às pessoas. Mas eu sei tão pouco. Você tem um testemunho? Você tem algo que Jesus fez na sua vida? Comece por aí. Comece falando por aquilo que Jesus é para você. Talvez você tenha salvação. E é tudo que você precisa. Ele me salvou. Ele mudou o meu estilo de vida. Eu sei como eu vivia com 18, 19, 20 anos. Eu sei como eu vivia. Trancado em um quarto de hotel, concentrando, com uma promessa de conquistar o mundo, mas lá dentro vazio. Eu chorava sem entender o porquê que eu chorava. Até um dia, um sábado à noite, saindo do meu quarto para ir fazer um lanche, eu passei na frente do quarto de 2 irmãos que estavam concentrando também. A gente estava concentrando para jogar em São Paulo. Quando eu passei na frente desse quarto, eles estavam ministrando. E o irmão Anderson me viu passando no corredor e falou: Marcelo, entra aí. E ele, no meio da ministração, ele falou: meu irmão, como é que você está? E ele foi tão direto comigo. Ele falou: Marciano, você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? E aquele vazio que carregava dentro de mim era insuportável. Eu precisava de algo para acalentar o meu coração. E eu falei: Anderson, e como que funciona isso? Não se preocupe com isso, Marciano. Deus vai fazer uma obra na tua vida. E com 18 para 19 anos eu encontrei o meu Senhor. Essa é a maior escolha que eu fiz na minha vida, encontrar o senhorio de Cristo Jesus. E até hoje Ele está me ensinando a ter essa paz que está dentro da minha alma. Estava falando na sexta-feira, eu passei pela sala de casa na quinta-feira dançando, e o Levi estava sentado no sofá. Ele falou: pai, tá tudo bem? Eu falei: filho, I'm okay. Por que você está feliz, pai? Because I have Jesus in my heart. I have Jesus in my heart. E do lado de fora, eu não sei como vai ficar do lado de fora, mas eu estou muito preocupado em saber como está do lado de dentro. E é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Gálatas. O evangelho só faz sentido se for dessa maneira, gente boa. Vim para a igreja todo domingo, ir para um grupo pequeno toda semana, onde as pessoas têm falhas, onde as pessoas às vezes comem igual triturador. Você já viu um triturador como é que é? A Cris e o Edinho fizeram uma festa para jovens ontem. Assim, ela falou: solta os bichinhos. Aí em seguida ela falou: Marciano, pega alguma coisa para comer, senão o negócio vai terminar rápido. A galera vai, come, às vezes limpa e às vezes não limpa. Não saia da casa sem ajudar o proprietário
Se você chegou na casa e encontrou a casa limpa, não saia de lá deixando a casa suja. Vai, lava a louça. Fala, se reveste de compaixão e lava a louça. Se reveste de compaixão, pega uma escova e varre a casa. Organiza um negócio. Porque, cara, esse processo é um processo para longos anos. E eu já vi muita coisa. A pessoa abre a casa com muita alegria, mas depois de 5 semanas fala assim, eu não quero esse povo mais aqui em casa não. Claro que isso não acontece com você. Porque com o processo nós vamos cansando. Nós vemos os defeitos. Se quer ver defeito é só andar perto. Você vai ver os defeitos. O marciano tem defeitos. Dá para você? Sou falho. Aí você fala assim, cara, eu vou andar com um pastor que é falho? Se não for assim, filho, é melhor você fazer oração. Jesus me leva, porque o único perfeito é você. Mas são imperfeitos, são pessoas com falhas, que foram lavados, redimidos, estão no processo de ser transformados por Jesus Cristo de Nazaré. E o amor é o que nos faz ter esse relacionamento saudável. Isso nos leva a viver como igreja. Coloque-se de pé, por favor.